Deus, cura minha dor agora. Eu preciso de ti. E se a maior dor da sua vida escondesse um mistério que ninguém nunca te contou? Quantas vezes você sorriu por fora, mas por dentro a alma gritava em silêncio? Será que esse vazio é apenas sofrimento? Ou será que existe uma verdade oculta, uma revelação de Deus escondida justamente na sua dor? Hoje você vai descobrir algo que pode mudar tudo. Vou te mostrar o segredo que está por trás desse silêncio que parece insuportável e que pode ser a chave para a cura que você tanto busca. Ninguém explica isso claramente, mas aqui você vai ouvir o que tantos precisam e quase ninguém revela. Eu não falo como alguém distante, mas como quem estuda, vive e já viu Deus transformar dores profundas em caminhos de esperança. O que você vai ouvir não é teoria, é vida, é fé aplicada na prática, é resposta que já mudou muitos corações. Mas fique comigo até o fim, porque há um detalhe escondido, um segredo que quase ninguém percebe. E é ele que pode transformar a sua dor no ponto de virada mais poderoso da sua história. O clamor oculto da dor. Há dores que ninguém vê, mas que consomem por dentro como um fogo silencioso. Pessoas andam pelas ruas, trabalham, conversam, convivem com amigos e familiares e parecem estar bem. O sorriso no rosto engana os olhares, mas dentro do peito há uma ferida aberta que insiste em sangrar. Esse é o drama de muitos. Viver sorrindo para o mundo enquanto por dentro tudo se despedaça. Talvez essa seja também a sua realidade agora. Você se levanta todos os dias, veste a máscara da normalidade, cumpre as obrigações, mas quando fecha a porta do quarto, o peso da solidão cai sobre os ombros e a alma grita por socorro. Essa dor oculta é como uma prisão invisível que sufoca, que faz o coração acreditar que não há saída. E nesse silêncio, uma pergunta começa a ecoar. Será que Deus está ouvindo? Será que Ele enxerga as lágrimas que escorrem sem testemunhas? Será que Ele percebe as batalhas que travamos dentro da mente, quando ninguém mais vê? A incerteza machuca tanto quanto a própria dor. É como se o sofrimento se tornasse ainda mais cruel pelo fato de parecer ignorado. E é nesse ponto que muitos sentem que estão à beira de um colapso espiritual e emocional, acreditando que foram esquecidos até pelo céu. Mas a verdade é que esse clamor escondido nunca passa despercebido diante de Deus. Cada lágrima, mesmo a que não cai, mas fica presa nos olhos, é conhecida por Ele. Cada suspiro pesado, cada vez que o coração dispara em angústia, cada madrugada em que o sono não vem, tudo é registrado pelo Senhor que sonda os corações. O silêncio que parece vazio, na realidade, pode ser o espaço onde Deus começa a trabalhar de forma mais profunda, de um jeito que você não percebe de imediato, mas que está moldando o interior para algo muito maior. O clamor oculto da dor é, paradoxalmente, um canal de encontro. Porque no fundo é quando a dor grita que a alma mais procura por respostas que vão além da lógica. E é nesse ponto que Deus se aproxima. Ele não se intimida com a dor. Não recua diante do sofrimento. Não rejeita o coração partido. Pelo contrário, é justamente nos momentos em que você se sente invisível que Ele está mais próximo, mais atento, mais envolvido no processo que vai transformar essa dor em algo novo. A dor tem um efeito de revelar quem realmente somos. Quando tudo vai bem, é fácil manter a fé, é fácil cantar, é fácil acreditar. Mas quando o peso vem, quando o silêncio parece esmagador, quando nada acontece como você esperava, é aí que o coração revela sua essência. Alguns se revoltam, outros desistem, mas há aqueles que, mesmo chorando, continuam clamando. E é nesse clamor que a fé verdadeira se manifesta. A fé que não depende de respostas rápidas. A fé que continua mesmo sem sinais. A fé que se agarra ao invisível. Esse clamor escondido, muitas vezes, não é apenas um grito de dor, mas um ato de fé em si mesmo. Porque só clama quem acredita que alguém pode ouvir. Só chora diante de Deus quem ainda crê que Ele pode responder. O inimigo tenta convencer que é inútil, que não há sentido em orar.
que o silêncio é sinal de abandono. Mas o fato de você ainda levantar a voz, mesmo em lágrimas, já é a maior prova de que a sua fé não morreu. E é essa fé que o Senhor honra. O clamor oculto da dor também cumpre um papel de purificação. Ele revela quais são as intenções mais profundas do coração. Você busca a Deus apenas pelo que Ele pode dar, ou busca a Deus por quem Ele é? Essa pergunta se torna real quando a dor se prolonga. Porque quando a resposta não vem, quando o alívio não chega, você se vê diante da escolha: desistir ou permanecer. E ao permanecer, o coração é lapidado. O amor por Deus se torna mais puro, porque não depende de bênçãos imediatas, mas da convicção de que Ele é digno de ser amado mesmo em silêncio. Há um segredo escondido na dor. Ela pode se tornar o ponto de encontro mais profundo entre você e Deus. É no desespero que você descobre que Ele é suficiente. É na solidão que você percebe que nunca esteve realmente sozinho. É na lágrima que você descobre que existe um consolo que não pode ser descrito em palavras, apenas sentido no íntimo. A dor oculta não é o fim. Ela é o início de uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de crer, uma nova forma de se relacionar com Deus. Então, se você sente que carrega dentro de si uma dor que ninguém compreende, não esconda isso do Senhor. Leve o seu clamor, mesmo que em silêncio, ao trono dele. Permita-se acreditar que cada suspiro é ouvido, que cada lágrima é guardada, que cada oração, mesmo quando parece não passar do teto, alcança o coração do Pai. A sua dor não é invisível. O clamor oculto da sua alma não está perdido no vazio. Ele é o fio que conecta você ao céu e que abre caminho para uma transformação que pode mudar não apenas sua circunstância, mas a sua vida inteira. Esse clamor, que hoje parece apenas peso e solidão, é também o anúncio de que algo maior está sendo preparado. É a semente que, ao ser regada por lágrimas, germina em fé, esperança e, no tempo certo, em vitória. A dor pode estar tentando destruir você, mas na realidade está conduzindo ao lugar onde Deus revelará o poder da sua presença de forma mais clara e transformadora. A dor tem uma característica que parece cruel. Ela não respeita o tempo humano. Quando estamos sofrendo, cada minuto parece uma eternidade. O coração pede urgência, mas o alívio demora. E a sensação que nasce é a de que a dor nunca vai acabar. Muitas vezes, a dor se prolonga não apenas pela intensidade do que vivemos, mas pela forma como ela ecoa no silêncio de Deus. A espera gera ansiedade. A ansiedade amplifica a sensação de vazio, e esse vazio transforma dias em pesos insuportáveis. Parece que todos ao redor estão seguindo suas vidas normalmente, enquanto você permanece preso no mesmo lugar, carregando um fardo que não solta. Um dos fatores que tornam a dor tão difícil de suportar é o silêncio. Quando pedimos respostas a Deus e não recebemos sinais imediatos, surge dentro de nós uma voz que diz: Ele não está ouvindo. Esse silêncio não é apenas ausência de som, é ausência de direção, de conforto, de certezas. É a experiência de orar em lágrimas e levantar-se sem sentir nada diferente. É viver noites em claro, esperando um sinal, um toque, e encontrar apenas o mesmo vazio de antes. Esse silêncio é como um espelho que devolve a pergunta mais dolorosa: será que tudo isso é em vão? Outro fator é a comparação. Em tempos de dor, olhamos para os outros e parece que a vida deles flui, que tudo acontece com facilidade. Eles compartilham vitórias, testemunhos, milagres. E você, em silêncio, carrega a impressão de que foi esquecido. Esse contraste dói ainda mais, porque a comparação cria a ilusão de que Deus tem favoritos. Essa mentira penetra fundo e aumenta a angústia, alimentando a sensação de injustiça. É como se a dor fosse duplicada. Além do sofrimento em si, você ainda lida com a dúvida corrosiva de que talvez não seja tão amado ou tão digno quanto os outros. A dor também se prolonga porque ela não se limita ao físico ou às circunstâncias. Ela invade a mente. Ela ocupa o pensamento, multiplica preocupações,
repete medos como uma canção quebrada que não sai da cabeça. A cada novo dia, a mente traz de volta a lembrança do que você queria esquecer. E quando a dor se fixa na mente, ela parece interminável. Mesmo quando o corpo descansa, a alma continua agitada. Essa batalha interna é o que torna o sofrimento tão persistente. Não há botão de desligar. Além disso, o inimigo se aproveita dessa fragilidade. Ele sussurra mentiras na escuridão do coração. Ele diz que não há saída, que a dor vai durar para sempre, que não adianta esperar por mudança. Cada mentira reforça o desespero, transformando a espera em desolação. A dor não é apenas aquilo que você sente, é também aquilo que você acredita sobre o que sente. Quando a fé enfraquece, a dor ganha proporções maiores do que a realidade. O inimigo sabe disso e trabalha incansavelmente para transformar o silêncio de Deus em ruído de acusação. Mas é preciso entender que o silêncio de Deus não é abandono. Muitas vezes, é exatamente nesse silêncio que ele está trabalhando de forma mais profunda. A dor parece não ter fim, porque o processo que Deus realiza em nós não é superficial. Ele não está apenas aliviando os sintomas, ele está tratando a raiz. Isso exige tempo, exige transformação interna, exige confrontar áreas que, talvez, sem a dor, nunca seriam reveladas. A dor que parece interminável é, na verdade, o terreno onde Deus planta sementes que só germinam na espera. Por isso, quando você sente que a dor não acaba, lembre-se, ela não é infinita. Há um tempo determinado para cada processo. Mas enquanto o fim não chega, você está sendo moldado, lapidado, fortalecido. A dor prolongada tem a capacidade de revelar uma resistência que você não sabia que possuía. Ela aprofunda a fé, porque obriga o coração a se sustentar não nas respostas imediatas, mas na confiança de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando não entendemos. A dor parece não ter fim, porque o coração humano deseja pressa, mas Deus trabalha em eternidade. Ele enxerga além do momento, além da lágrima, além do desespero. Ele vê o resultado final, aquilo que você ainda não consegue enxergar. Ele sabe que se a resposta viesse cedo demais, não haveria maturidade para recebê-la. Por isso, ele prolonga o processo, não por descaso, mas por amor. Porque a dor que você sente hoje está esculpindo em você uma força que sustentará não apenas este momento, mas toda a sua jornada futura. Assim, a sensação de que a dor não tem fim é, em parte, reflexo do coração humano, em parte, reflexo da batalha espiritual e, em parte, reflexo do cuidado divino. Ela não é infinita, ainda que pareça. Há um propósito escondido por trás do tempo prolongado, e esse propósito é moldar o coração, purificar a fé e revelar um Deus que não age na velocidade da nossa ansiedade, mas na perfeição da sua vontade. O mistério de Deus em nosso sofrimento. Quando a dor se prolonga e o silêncio parece reinar, a pergunta mais comum que surge é: por quê? Por que eu? Por que agora? Por que desse jeito? Essa pergunta ecoa como um grito dentro da alma, e muitas vezes não encontra resposta imediata. O mistério de Deus no sofrimento não é fácil de entender, porque nossa mente busca lógica e clareza, mas Deus trabalha em dimensões que vão além da nossa compreensão. É aqui que muitos se perdem, confundindo silêncio com indiferença e dor com abandono. Mas a verdade é que existe um mistério profundo no modo como Deus usa o sofrimento para moldar vidas. E esse mistério, quando aceito, pode se tornar a chave de uma transformação que nenhuma outra experiência seria capaz de produzir. A primeira dimensão desse mistério está no silêncio divino. Quando Deus não responde, não é porque ele está distante, mas porque está agindo em um nível que o coração humano ainda não percebe. O silêncio não significa ausência, mas sim trabalho invisível. É como a semente plantada no solo. Durante muito tempo parece que nada acontece, mas, debaixo da terra, a vida está germinando. Assim também é com o sofrimento. Quando nada parece mudar, Deus está movendo raízes invisíveis,
preparando algo maior do que você poderia imaginar. O problema é que, na pressa, o coração conclui que Deus não está agindo, quando na realidade, Ele está trabalhando exatamente onde os olhos não conseguem ver. Outra parte desse mistério é que o sofrimento revela aquilo que estava escondido. Quando tudo vai bem, muitos aspectos da alma permanecem mascarados: orgulho, autossuficiência, vaidade, ilusões sobre o controle da vida. Tudo isso fica escondido enquanto a vida parece estável. Mas quando a dor chega, ela rasga as máscaras e expõe o que realmente habita dentro do coração. E é nesse momento de exposição que Deus age, não para humilhar, mas para transformar. O sofrimento se torna, então, um espelho espiritual que mostra o que precisa ser tratado, curado, santificado. O mistério também está no fato de que Deus escolhe usar a dor como instrumento de proximidade. É estranho pensar assim, mas muitas pessoas só se aproximam verdadeiramente de Deus quando a dor aperta. O coração, que antes se contentava com orações superficiais, começa a clamar com profundidade. A fé que antes dependia de bênçãos visíveis passa a buscar a presença de Deus acima de qualquer coisa. A dor se torna uma ponte para a intimidade. É como se Deus dissesse: eu não te deixei, mas estou usando essa dor para atrair você para mais perto de mim, para um nível de relacionamento que você nunca experimentou antes. Além disso, o sofrimento tem o poder de nos lembrar da nossa dependência. Vivemos em uma cultura que exalta a força própria, a capacidade de resolver tudo sozinho. Mas a dor desmonta essa ilusão. Ela nos lembra de que somos frágeis, finitos, necessitados. E nesse lembrete doloroso, Deus nos convida a descansar nele. Esse é o mistério. O sofrimento que parecia um fardo insuportável se transforma em uma oportunidade de experimentar a graça de Deus de forma mais real, mais intensa, mais viva. Outro aspecto é que Deus usa o sofrimento para alinhar nossa visão com a eternidade. Enquanto estamos saudáveis e bem, tendemos a viver apenas para o presente, focados em conquistas, planos e prazeres imediatos. Mas quando a dor invade, o coração começa a ansiar por algo além. A vida deixa de ser apenas sobre conquistas terrenas e passa a buscar sentido eterno. É na dor que muitos começam a perceber que este mundo é passageiro e que há algo muito maior esperando. Essa perspectiva eterna é uma das maiores riquezas que o sofrimento pode gerar, porque muda não apenas a forma de viver, mas também a forma de morrer, não mais com medo, mas com esperança. Esse mistério, no entanto, nunca será totalmente explicado em palavras. Ele é vivido. É experimentado na pele, no coração, no espírito. Por isso, em vez de perguntar apenas "por que eu?", talvez a pergunta mais transformadora seja: o que Deus quer me mostrar através disso? Esse deslocamento muda tudo. Tira o foco do desespero e coloca o coração em uma posição de aprendizado. A dor deixa de ser apenas peso e se torna escola. O sofrimento deixa de ser inimigo e se torna ferramenta. E aqui está a chave. Mesmo quando não entendemos, podemos confiar. Porque se há um mistério na dor, há também uma certeza maior do que qualquer explicação. A certeza de que Deus é bom, de que Ele nunca abandona, de que seu amor não falha, mesmo quando o coração não sente. Essa é a fé que atravessa desertos, que suporta silêncios, que sobrevive a lágrimas. A fé que acredita que o mistério da dor é, na verdade, o palco da revelação de um Deus que transforma tudo para a glória dele. O ponto de quebra que se torna ponto de virada. Há um momento no sofrimento em que parece que não dá mais. O coração chega ao limite, a força acaba, e a esperança parece ter se dissolvido no peso dos dias. Esse é o ponto de quebra. Para muitos, ele é assustador, porque é quando o desespero grita mais alto, quando a alma parece prestes a desmoronar de vez. Mas é justamente nesse ponto extremo que Deus começa a agir de maneira mais poderosa.
O ponto de quebra, aos olhos humanos, é sinal de derrota. Aos olhos de Deus, é o solo fértil onde Ele planta o milagre da transformação. O ponto de quebra expõe nossa fragilidade. Quando chegamos lá, descobrimos que não temos mais nada a oferecer. Nem palavras bonitas, nem forças próprias, nem soluções humanas. Tudo se esgota. E é aí que o coração finalmente se abre para depender inteiramente de Deus. Porque enquanto acreditamos ter controle, resistimos à entrega total. Mas no limite da dor, a única saída é render-se. É nesse lugar de entrega que a graça se derrama. O ponto de quebra nos ensina que a fé não é construída na ausência de dor, mas no meio dela, quando tudo dentro de nós pede para desistir, mas ainda assim escolhemos confiar. Esse ponto também revela que a dor não destrói apenas, ela reconstrói. Porque quando não temos mais nada, percebemos que só Deus basta. E essa descoberta é o início de uma nova vida. O ponto de quebra é doloroso, mas também é libertador. Ele desmonta as ilusões, rasga as máscaras, desmorona as fortalezas de orgulho e autossuficiência. Ele nos reduz ao essencial, a dependência de Deus. E quando chegamos a esse ponto, o que parecia o fim se transforma em virada. A dor, que antes parecia apenas castigo, torna-se o instrumento que abre espaço para o renovo. Muitos testemunhos de transformação nascem exatamente desse lugar. Pessoas que estavam prestes a desistir encontraram no ponto de quebra a revelação de um Deus que não abandona. É como se o limite humano fosse o início do agir divino. Quando já não havia nada a esperar, o inesperado aconteceu. Uma paz inexplicável tomou o coração. Uma resposta chegou no tempo certo. Um novo caminho se abriu diante dos olhos cansados. A virada começa onde as forças acabam. Porque aí fica claro que não fomos nós, foi Ele. Esse processo mostra que o ponto de quebra não é o fim da história, mas o lugar onde Deus escreve um novo capítulo. É como se o céu dissesse: agora que você se rendeu, posso começar a fazer. O que parecia fracasso se torna fundação para um novo começo. A dor extrema vira testemunho de restauração. A noite mais escura prepara o coração para ver a luz da manhã com um brilho que nunca seria percebido sem a escuridão anterior. E esse mistério é o que transforma o sofrimento em esperança. Porque quando você entende que até o seu limite pode ser usado por Deus, a dor deixa de ser apenas peso e passa a ser promessa. A promessa de que, mesmo no fundo do poço, existe uma mão que alcança. Mesmo no choro mais profundo, existe um ouvido atento. Mesmo quando tudo parece perdido, existe um Deus pronto para virar a página e escrever algo novo. O ponto de quebra que você teme pode ser o mesmo ponto de virada que você precisa. O limite da sua força é o começo da força de Deus. É nesse lugar que o milagre acontece. Quando o coração, esvaziado de tudo, se enche da presença que nunca abandona. Como levar sua dor a Deus com poder. Há uma diferença enorme entre falar da dor e entregar a dor. Muitas vezes, despejamos palavras em oração, mas guardamos a dor no coração como se fosse responsabilidade nossa carregar. Dizemos a Deus o que sentimos, mas seguimos tentando resolver sozinhos. Essa não é a entrega que move o céu. Levar a dor a Deus com poder não significa apenas descrever o sofrimento. Significa colocar cada pedaço do coração nas mãos dele, sem reservas, sem máscaras, sem medo de parecer fraco. É chegar diante do Senhor com a alma nua, reconhecendo: eu não posso mais, mas tu podes. Essa entrega poderosa começa quando a oração deixa de ser um ritual e se torna um clamor real. Não importa se faltam palavras, se as lágrimas substituem frases, se o silêncio é a única forma de expressão. O poder não está na eloquência, mas na sinceridade. A oração que move o coração de Deus não é a mais bonita, é a mais verdadeira. É aquela que nasce da profundidade do ser, sem se preocupar com a aparência, apenas com a necessidade desesperada de estar nos braços do Pai.
Quando levamos nossa dor dessa forma, algo muda dentro de nós. Talvez a circunstância não mude na mesma hora, mas o coração muda. Porque a entrega real abre espaço para que o Espírito Santo venha ocupar o lugar que antes estava cheio de medo, ansiedade e autossuficiência. É como abrir uma janela num quarto escuro. A luz entra imediatamente, mesmo que lá fora a tempestade ainda continue. Entregar a dor a Deus é deixar que Ele seja luz dentro de você, mesmo que a noite ainda não tenha passado. Essa entrega também envolve confiança. Porque entregar e depois tentar retomar o controle não é entrega, é ilusão. A confiança verdadeira é dizer: Senhor, eu coloco nas tuas mãos e não vou tomar de volta. É acreditar que mesmo quando não vemos sinais, Ele está agindo. É resistir à tentação de medir a resposta de Deus pelo tempo humano. Confiar é permanecer firme no silêncio, sabendo que o silêncio dele nunca é descaso, mas preparo. Levar a dor com poder também é reconhecer que oração não é só falar, é ouvir. Muitas vezes despejamos tudo diante de Deus e saímos da oração antes de ouvir a resposta. Mas a resposta de Deus pode vir em forma de paz, em forma de convicção no coração, em forma de força para levantar no dia seguinte. Ele responde, mas precisamos aprender a silenciar para escutar. O poder da entrega está também na espera. E há ainda um segredo. A dor entregue se transforma em altar. Cada lágrima colocada diante de Deus se torna semente. E no tempo certo, Ele transforma essas sementes em frutos de esperança, em testemunhos de vitória, em marcas de cura. A dor que parecia só peso passa a ser instrumento para revelar a glória de Deus. É assim que o impossível acontece, quando a fraqueza humana encontra a força divina. Por isso, se a sua alma grita agora, não segure, não esconda. Não tente resolver sozinho. Leve sua dor a Deus com todo o peso que ela tem, mas entregue de uma vez com fé e rendição. Porque o que você coloca nas mãos do Senhor nunca permanece igual. Ele transforma, Ele renova, Ele cura, e Ele faz com que até o sofrimento se torne o ponto de partida para uma vida cheia da presença e da paz dEle. Reconhecendo a resposta de Deus em formas inesperadas. Muitos acreditam que a resposta de Deus sempre virá de maneira grandiosa, como um milagre instantâneo que muda tudo de uma só vez. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, Ele responde de formas que não esperamos, em detalhes que passariam despercebidos se não estivermos atentos. É por isso que tantos concluem que Deus está em silêncio, quando na realidade Ele já respondeu, só que de um jeito diferente do imaginado. Reconhecer a resposta de Deus exige sensibilidade espiritual, exige olhos abertos e coração disponível para enxergar além do óbvio. Uma das formas mais inesperadas é a paz. Não uma paz comum, mas aquela que invade o coração, mesmo quando a circunstância continua difícil. Você pode estar no meio da tempestade, mas de repente, há uma certeza interior de que não está sozinho. Esse é o selo da resposta divina. Porque Deus nem sempre remove a tempestade imediatamente, mas Ele sempre se coloca dentro dela para que você não seja destruído. A paz que excede todo entendimento é uma das maiores provas de que Ele está falando. Outra maneira é através de pessoas. Muitas vezes, Deus envia alguém com uma palavra simples que toca exatamente no ponto da sua dor. Um amigo que liga do nada, um conselho inesperado, até mesmo uma frase dita sem intenção aparente pode ser a boca de Deus naquele momento. Esses encontros não são coincidências. São encontros providenciais preparados pelo Espírito Santo para trazer direção e conforto. Mas se estivermos fechados, esperando apenas manifestações extraordinárias, perderemos essas respostas preciosas. Deus também fala por meio da palavra. Quantas vezes você abre a Bíblia e um versículo, que parecia comum antes, salta aos olhos com uma força diferente? É como se tivesse sido escrito especificamente para você naquele dia. Isso não é acaso, é resposta. A palavra é viva,
e o Espírito Santo a faz ecoar de maneira pessoal no coração de quem busca. O que parecia texto se torna voz, o que parecia distante se torna direção imediata. Há ainda o fator do tempo. Muitas vezes, a resposta de Deus está em um atraso que não entendemos, uma porta que não se abre, um caminho que parece bloqueado, uma espera que se prolonga. Mas quando o tempo certo chega, tudo se encaixa de uma forma tão precisa que fica impossível negar. Era Ele, trabalhando em silêncio para alinhar todas as coisas. O atraso que parecia descaso era, na verdade, proteção e preparação. O problema é que esperamos respostas prontas, moldadas aos nossos desejos. E quando não vem desse jeito, chamamos de silêncio. Mas o silêncio de Deus pode ser resposta. A demora pode ser resposta. A mudança de direção pode ser resposta. Ele não está preso às nossas expectativas, porque a sabedoria dele é infinitamente maior do que a nossa. Reconhecer a resposta de Deus é viver em estado de sensibilidade. É olhar para cada detalhe com a consciência de que ele pode falar a qualquer momento, por qualquer meio. É cultivar um coração que não limita Deus a um formato, mas que o busca em tudo. Porque a resposta pode estar na paz que você sente agora, na palavra que alguém lhe disse ontem, no versículo que brilhou diante dos seus olhos, ou até mesmo no silêncio que está ensinando você a confiar. Quando você começa a perceber essas formas inesperadas, a fé cresce. O desespero perde força, porque você entende que o céu nunca esteve em silêncio. E a vida se transforma, porque cada detalhe, cada encontro, cada página lida, cada tempo de espera, se torna uma oportunidade de ouvir a voz de Deus. O inesperado passa a ser esperado. E a dor, que antes parecia interminável, se torna o espaço onde o extraordinário se manifesta de formas simples, mas absolutamente divinas. A cura que vai mais fundo que a dor. Quando pensamos em cura, quase sempre imaginamos o alívio imediato daquilo que dói. Queremos que a circunstância mude, que a enfermidade desapareça, que a perda seja revertida, que a dor emocional seja apagada de uma vez. Mas o modo como Deus age é muito mais profundo. Ele não está apenas interessado em tirar o sintoma. Ele quer curar a raiz. A dor é apenas a superfície visível de algo que, muitas vezes, está entranhado na alma, escondido nos lugares que nem nós mesmos temos coragem de visitar. A cura de Deus vai além da dor porque alcança esses lugares secretos, onde estão guardadas memórias, feridas antigas, medos não confessados, e marcas que moldaram a nossa identidade. É por isso que muitas vezes a cura começa no interior antes de aparecer no exterior. O corpo pode continuar doente por um tempo, as circunstâncias podem não mudar imediatamente, mas dentro do coração, algo novo começa a brotar. É uma paz que não tem explicação, uma força que não é humana, um consolo que não depende de resultados. Esse é o sinal de que Deus já começou a curar. Porque para Ele, o mais importante não é apenas a mudança das situações, mas a transformação do coração que atravessa essas situações. A cura mais profunda é a que liberta o coração da prisão do medo. A dor nos torna reféns da ideia de que nunca vai passar, de que não há saída, de que somos fracos demais para suportar. Mas quando Deus toca a alma, Ele quebra essas correntes invisíveis. Ele nos mostra que somos sustentados não pela ausência de dor, mas pela presença dele no meio da dor. É essa consciência que muda tudo. De repente, o que antes era insuportável se torna possível de carregar, não porque ficou mais leve, mas porque agora não carregamos sozinhos. Outro aspecto dessa cura profunda é o perdão. Muitas dores persistem não porque a vida foi cruel, mas porque carregamos mágoas como cicatrizes abertas que nunca cicatrizam. O perdão é a ferramenta que Deus usa para fechar essas feridas. E não é um perdão superficial, aquele que diz, já passou, mas guarda ressentimento. É um perdão real que liberta não apenas o outro, mas principalmente quem perdoa, porque segurar mágoa
É como carregar veneno na própria alma. Quando Deus cura de verdade, Ele ensina a soltar esse peso. E nesse processo, o coração começa a experimentar uma liberdade que nenhuma mudança exterior poderia trazer. A cura também vai além da dor quando traz propósito ao sofrimento. É estranho pensar que dor pode gerar propósito, mas é exatamente assim que Deus trabalha. Ele transforma aquilo que parecia inútil em testemunho. Ele usa a cicatriz como prova de que houve ferida, mas também houve cura. A dor que antes envergonhava passa a ser usada para consolar outros, para mostrar que é possível sobreviver, que é possível vencer. A cura mais profunda não apaga a história, mas ressignifica a história. Por isso, quando você pede a Deus por cura, entenda que Ele não vai apenas colocar um curativo na ferida. Ele vai tratar o coração, a mente, a alma. Vai expor áreas escondidas, vai quebrar mentiras que você acreditava, vai reconstruir o que estava destruído. Às vezes esse processo dói ainda mais no início, porque mexer na raiz é sempre mais doloroso do que mexer na superfície. Mas é assim que a verdadeira cura acontece. Deus não limpa apenas a ferida visível, Ele trata aquilo que ninguém vê, para que a dor não volte a dominar. E é exatamente isso que faz com que a cura de Deus vá mais fundo do que a dor, porque ela não se limita a resolver o problema imediato, mas transforma o coração de dentro para fora. A dor pode até ter marcado sua vida, mas a cura de Deus marcará muito mais profundamente, trazendo vida nova, esperança renovada e uma paz que supera todo entendimento. O corpo pode até se cansar, as circunstâncias podem mudar com o tempo, mas a alma curada permanece firme, porque foi tocada pelo próprio Deus. Batalha da fé em meio à tempestade. Nenhuma dor se torna apenas física ou emocional. Quando ela se prolonga, inevitavelmente se transforma também em uma batalha espiritual. Porque enquanto o coração sofre, a fé é colocada à prova. É nesses momentos de tempestade que a mente se enche de dúvidas, o inimigo lança acusações e a própria alma começa a se condenar. A dor se torna campo de guerra, onde não se luta apenas contra as circunstâncias, mas contra vozes invisíveis que tentam enfraquecer a esperança e arrancar o pouco de força que ainda resta. O inimigo sabe que a dor fragiliza. Por isso, ele sussurra mentiras no silêncio da noite. Deus não se importa com você. Se você tivesse mais fé, não estaria passando por isso. Você não é digno de receber resposta alguma. Essas mentiras, repetidas sem cessar, minam a confiança e fazem o coração duvidar da bondade de Deus. E o perigo está em que, quando a dor se junta a essas vozes, a mente começa a acreditar nelas como se fossem a verdade. Essa é a batalha mais intensa. Separar a realidade da mentira, resistir ao engano e manter os olhos fixos em Deus, mesmo quando tudo dentro de nós pede para desistir. Ao mesmo tempo, a luta não vem apenas de fora, mas também de dentro. O coração se acusa. Surge a pergunta: será que eu fiz algo errado? O peso da culpa se mistura à dor, criando um fardo ainda maior. É como se a mente procurasse justificativas para o silêncio de Deus e concluísse que o motivo está em nossa própria falha. Mas essa é uma armadilha perigosa, porque Deus não usa a culpa como instrumento para afastar, mas sim o amor como convite para aproximar. O Espírito Santo corrige, sim, mas sempre de forma a restaurar. Já a voz da culpa apenas condena e destrói. No meio da tempestade, a fé se torna um ato de resistência. Não é sobre sentir, é sobre decidir. É escolher acreditar quando as circunstâncias gritam o contrário. É declarar que Deus continua sendo bom mesmo quando tudo parece mal. É levantar uma oração mesmo quando não há força, porque a oração, nesses momentos, não é apenas pedido, mas é também sobrevivência. É dizer: eu ainda acredito. Mesmo que as lágrimas não deixem terminar a frase. A fé em meio à dor não é perfeita, mas é perseverante. E é nesse ambiente hostil que Deus fortalece. Porque cada vez que você resiste à mentira,
sua fé amadurece. Cada vez que você levanta, mesmo cansado, a confiança cresce. Cada vez que você escolhe esperar, mesmo sem entender, você prova que a fé não está baseada em circunstâncias, mas em um Deus imutável. A batalha da fé não é vencida de uma vez, é uma luta diária, minuto a minuto, mas é nesse processo que a alma aprende a descansar em Deus. O que parece apenas tempestade é, na verdade, treinamento. Deus permite que a fé seja colocada à prova não para destruir, mas para purificar. O ouro só se torna puro no fogo, e a fé só se torna madura quando atravessa a dor. O inimigo tenta usar a tempestade para roubar, mas Deus usa a mesma tempestade para fortalecer. E quando você olha para trás, percebe que não saiu mais fraco, mas mais firme, porque a fé provada se torna inabalável. Por isso, se agora você se encontra no meio da batalha, lembre-se, não é sinal de fraqueza lutar contra dúvidas e lágrimas. É sinal de que sua fé está viva. Uma fé morta não luta, apenas desiste. Mas uma fé viva insiste, resiste, se levanta e clama. Essa é a verdadeira batalha da fé. Continuar crendo em meio à tempestade, porque é justamente no olho do furacão que você pode ouvir a voz de Deus dizendo: "Eu ainda estou aqui." Um testemunho de transformação. A força de uma história real tem um poder que nenhuma teoria pode alcançar. Quando ouvimos que alguém atravessou um vale de dor semelhante ao nosso e encontrou cura e paz em Deus, algo dentro de nós desperta. A esperança renasce. É por isso que o testemunho é tão poderoso. Ele prova que o sofrimento não é o fim, mas pode ser o início de uma nova história. E não importa se o testemunho vem de uma pessoa conhecida ou de alguém simples, cada relato é uma evidência viva de que Deus continua agindo no meio da dor. Imagine alguém que carregou durante anos uma ferida emocional, uma dor tão profunda que parecia não haver saída. Essa pessoa orava, clamava, mas o silêncio parecia ser a única resposta. Muitos já teriam desistido, mas ela decidiu permanecer. Mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver mudança, escolheu continuar buscando. Até que, em um momento inesperado, a paz veio como um sopro suave. Não foi uma mudança instantânea em todas as áreas da vida, mas foi o suficiente para reacender a fé. Aos poucos, Deus foi reconstruindo aquilo que estava quebrado, e a dor que antes parecia insuportável se transformou em testemunho de vitória. Talvez esse relato se pareça com a sua história. Talvez você também tenha chorado em silêncio, sentindo que ninguém entende o peso que carrega. E é exatamente por isso que o testemunho de outros importa. Ele mostra que não é impossível. Ele prova que a fidelidade de Deus não falha, mesmo quando o tempo parece demorado. O mesmo Deus que respondeu no silêncio daquela pessoa está ouvindo o seu clamor agora. E se ele fez por um, ele pode fazer por você também. O testemunho de transformação nos ensina que não precisamos esperar uma vida perfeita para experimentar a cura. Deus pode agir em meio ao caos, no processo, no caminho. Muitas vezes, a vitória não vem como uma explosão repentina, mas como um fio de esperança que se fortalece a cada dia. E é esse fio que, aos poucos, vai se tornando corda, depois ponte, até que o coração encontra novamente o chão firme da fé. Quando compartilhamos ou ouvimos testemunhos, abrimos espaço para que o impossível seja lembrado como possível. A fé de um alimenta a fé do outro, criando uma corrente de esperança. E a cada vez que uma história de cura é contada, o inimigo é derrotado, porque a prova viva de que Deus age destrói a mentira de que Ele se esqueceu de nós. O que parecia apenas uma ferida se torna sinal de vitória. O que parecia apenas silêncio se torna mensagem de amor. E o que parecia fim se transforma em começo. O testemunho não apaga a dor, mas mostra que a dor foi vencida, que a dor não foi em vão, que a dor foi usada por Deus como instrumento de transformação. Por isso, quando você ouvir ou compartilhar um testemunho, lembre-se, ele não é apenas uma história bonita,
É uma arma espiritual que abre caminhos para outros encontrarem a mesma cura e a mesma paz que você está buscando agora. A palavra profética de consolo, em meio às lágrimas, há algo que sustenta o coração como nada mais pode. A palavra profética de consolo. Ela não é apenas um conjunto de frases bonitas para aliviar momentaneamente a dor, mas um sopro de vida vindo do próprio Espírito de Deus. Quando a palavra profética chega, ela quebra a escuridão, ilumina os pensamentos e faz o coração se lembrar de uma verdade eterna. Você nunca esteve esquecido. Cada lágrima, cada oração, cada gemido foi ouvido e registrado nos céus. Essa palavra é diferente porque não se apoia apenas em lógica ou em explicações humanas. Ela atravessa o entendimento e atinge diretamente o espírito. Quantas vezes alguém ouviu um versículo, uma promessa, ou até mesmo uma frase simples em um momento de desespero, e isso mudou completamente a forma como enfrentava a dor? É assim que o consolo de Deus opera, não apenas trazendo alívio, mas estabelecendo certeza. Não apenas silenciando o choro, mas reacendendo a fé. A palavra profética de consolo declara que você não está sozinho na luta. O inimigo tenta fazer acreditar que o sofrimento é ignorado, que o céu está em silêncio, mas o consolo de Deus anuncia o contrário. O céu está em movimento. Cada lágrima que cai é vista como semente. Cada clamor silencioso é ouvido como canção. O que você chama de silêncio é, muitas vezes, a preparação do milagre que está por vir. Esse consolo também traz esperança para além do momento presente. Ele lembra que a vida não se resume à dor atual. Ele aponta para o futuro, para o tempo de restauração, para o dia em que a promessa se cumpre. Esse tipo de palavra não apenas sustenta o agora, mas projeta o coração para a certeza de que o amanhã será diferente. E é isso que mantém o passo firme mesmo em meio ao vale. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Cada choro recolhido é transformado em resposta no tempo certo. Por isso a palavra profética de consolo não é apenas encorajamento. É garantia de que o céu se move em seu favor. É Deus dizendo: eu estou contigo, mesmo aqui, mesmo agora, mesmo nessa dor. E quando essa palavra é recebida com fé, o coração que antes estava esmagado começa a respirar de novo. A esperança que estava apagada começa a se acender. O consolo não remove a dor instantaneamente, mas muda a forma como você a enfrenta. Ele lembra que você não está sozinho, que não está esquecido e que há um propósito maior em cada detalhe. A palavra profética de consolo é como um bálsamo derramado na ferida. Não anula o que aconteceu, mas acelera a cicatrização. É um abraço de Deus em forma de promessa. É o céu dizendo ao seu coração: a cura já começou. O chamado à entrega. Há momentos em que a dor nos empurra para lugares onde nenhuma força humana consegue sustentar. É nesses instantes que surge o chamado mais profundo de Deus, a entrega. Não uma entrega parcial, em que seguramos parte do controle e deixamos outra parte nas mãos dele, mas uma rendição total, sem reservas, sem condições, sem exigências. Esse chamado é a oportunidade de transformar a dor em altar e de dizer: Senhor, eu não consigo mais, mas eu confio em Ti. Entregar a dor é um ato de fé que rompe com o instinto humano de resistir. Naturalmente queremos controlar, buscar soluções rápidas, criar saídas pela força dos nossos braços. Mas a entrega verdadeira vai contra essa lógica. Ela reconhece que não temos o poder de mudar certas coisas, e justamente por isso, colocamos tudo nas mãos de quem tem poder absoluto. A entrega não é derrota, é vitória espiritual. Porque é no ato de abrir mão que nos tornamos livres do peso que carregávamos sozinhos. Esse chamado à entrega também é um convite a experimentar um Deus que não é apenas Senhor distante, mas Pai presente. Ele não exige perfeição na rendição, ele pede sinceridade. Mesmo que sua entrega seja apenas lágrimas e um coração cansado, é suficiente para que ele receba e transforme. O que Deus deseja não é uma oração impecável, mas uma alma rendida.
Porque a entrega verdadeira não acontece nos lábios, acontece no íntimo. Quando você responde a esse chamado, algo começa a mudar dentro de você. O medo perde força, a ansiedade se enfraquece, e uma paz que não pode ser explicada ocupa o espaço que antes era do desespero. A entrega é o caminho para experimentar a leveza que Jesus prometeu quando disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse alívio não vem de uma mudança imediata das circunstâncias, mas da certeza de que já não é você quem carrega o fardo sozinho. O chamado à entrega também exige constância, porque não basta entregar uma vez e depois, diante da espera, querer tomar de volta o controle. A entrega precisa ser renovada diariamente, a cada manhã, a cada oração, a cada pensamento que tenta nos fazer acreditar que Deus esqueceu. É nesse exercício de confiar todos os dias que a fé amadurece e o coração aprende a descansar, mesmo em meio à incerteza. Essa entrega não significa que você vai entender tudo o que acontece, mas significa que você vai confiar mesmo sem entender. E essa confiança abre espaço para que Deus faça infinitamente mais do que você poderia imaginar. O que antes era apenas dor se transforma em testemunho. O que antes era silêncio se transforma em resposta. O que antes parecia fim se transforma em começo. O chamado à entrega é o ponto onde a dor encontra propósito. É o momento em que o coração descobre que não precisa lutar sozinho, que existe um lugar seguro onde todo o peso pode ser colocado. E quando você decide entregar, descobre que esse altar não é lugar de perda, mas de ganho. Porque tudo o que você coloca nas mãos de Deus volta para você transformado, renovado e cheio da presença dele. A revelação final. A dor como porta para a presença de Deus. Chega um ponto em que a dor, por mais insuportável que pareça, se revela não apenas como um fardo, mas como uma porta. Uma porta que conduz a um lugar de intimidade com Deus, que talvez jamais fosse alcançado de outra forma. Porque é no momento em que todas as forças humanas falham, em que nenhum recurso terreno traz alívio, que descobrimos que a verdadeira resposta sempre esteve na presença dele. A dor não é o fim, é o caminho que nos conduz à revelação de que Deus nunca esteve distante, mas sempre esteve mais perto do que o próprio fôlego. Essa revelação final transforma completamente a forma como enxergamos o sofrimento. Não significa que a dor seja boa ou desejável, mas significa que em Cristo até a dor é redimida. Aquilo que parecia apenas vazio se torna espaço de encontro. O silêncio que parecia abandono se transforma em voz clara. A lágrima que parecia perdida se torna semente de vida nova. É nesse lugar que entendemos que o Senhor não desperdiça nada, nem mesmo as noites mais escuras. O que você chamou de desespero, Deus chama de treinamento. O que você viu como perda, Ele vê como preparação. E o que você acreditou ser silêncio, Ele estava usando como linguagem para moldar seu coração. A dor se torna o cenário em que a presença dele se manifesta de forma mais profunda, porque só no vazio do nosso controle é que há espaço total para o controle dele. É por isso que tantos, ao olhar para trás, percebem que os momentos de maior dor foram também os momentos de maior proximidade com o Pai. Essa revelação é o clímax da caminhada. A descoberta de que a cura não está apenas em remover a dor, mas em experimentar a presença de Deus no meio dela. Porque quando a presença dele invade a alma, a dor perde o poder de destruir. Ela pode até ferir, mas não consome. Pode pesar, mas não paralisa. Porque no fundo do vale, a voz de Deus se torna mais audível do que nunca. E é aqui que tudo se transforma. A dor, que antes era vista como inimiga, se revela como o lugar onde a fé se aprofunda, onde a esperança se renova, onde a intimidade com Deus floresce. O coração descobre que a presença dele é mais doce do que qualquer alívio imediato, mais poderosa do que qualquer resposta rápida, mais duradoura do que qualquer solução terrena. Essa é a revelação que muda destinos, que cura corações e que transforma lágrimas em testemunhos.
Por isso, não fuja da presença de Deus na dor. Não permita que o sofrimento o faça acreditar que você foi abandonado. Ao contrário, veja nele o convite mais profundo para se aproximar do Pai, porque no momento em que você entrega sua dor e permite que ela se torne porta, a presença de Deus entra e preenche tudo. E é aí que a cura verdadeira acontece, não apenas para aliviar, mas para transformar completamente a vida. Essa é a revelação final. A dor, quando colocada nas mãos de Deus, se torna o caminho mais claro para ouvir a voz dele e experimentar sua presença. E nesse lugar, não há mais desespero, apenas certeza de que ele está aqui, agora, e sempre estará.